Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Treino do Flamengo tem Ayrton Lucas em campo e De La Cruz fora. Mais uma excelente notícia para o Flamengo. O portal informa que Flamengo negocia valores para a liberação de Gerson para o Zenit após o Mundial. Está vendido. Nunca mais joga no Flamengo. Boto concretiza a transferência. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo deve ganhar um reforço para o jogo contra o Maricá nesse sábado às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O Ayrton Lucas, o famoso beijinho, treinou normalmente com o grupo e está liberado para jogar. Já o De La Cruz não foi a campo nessa quinta-feira porque sofreu um corte no pé em casa e não conseguiu calçar a chuteira. Por conta disso, fez apenas um trabalho interno e vai ser acompanhado pelo departamento médico do clube, mas não deve jogar no sábado. A imprensa pôde acompanhar o aquecimento do Flamengo hoje pela manhã no Ninho do Urubu. O zagueiro Danilo fez um trabalho à parte no início do treinamento e depois a atividade foi fechada ao público. O lateral direito Daniel Salles, o volante Pablo Lúcio e o atacante Wallace Ian participaram do treino. A tendência é que o Felipe Luiz poupe alguns titulares nesse jogo de sábado. Alexandro, Michael e Juninho seguem se recuperando de lesões. O lateral já faz fisioterapia e alguns trabalhos no campo. O centroavante, segundo informou o Flamengo, tem revezado entre trabalhos na academia e no campo. E o camisa 30, o Michael, está no início da sua recuperação de uma lesão grau 1 na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Vasco. Vale lembrar que com a mudança do horário do jogo das 4h30 para as 19 horas de sábado, a TV Globo decidiu transmitir Fluminense e Bangu no domingo e, por causa disso, a transmissão dessa partida contra o Maricá vai ficar por conta do pay-per-view do Premier Futebol Clube em canal por assinatura. E depois ainda dizem que a TV Globo faz tudo pelo Flamengo. Ora, deixar de transmitir uma decisão para passar um jogo do desesperado Fluminense contra o já rebaixado Bangu é muita cretinice. É só para vender mais pay-per-view e olhe lá. Isso aí é uma vergonha. Uma vergonha com o torcedor rubro-negro, principalmente com os de fora do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo STJD da Liga Nacional de Basquete puniu o Flamengo e o Vasco e 3 jogadores envolvidos naquela confusão do último dia 26 de janeiro, aqui no Maracanãzinho. Naquela ocasião, os times se enfrentaram pelas quartas de final do torneio Super 8 em partida marcada por uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes. O Flamengo venceu o jogo por 92-73. Mandante do jogo, o Flamengo foi multado em R$45 mil e foi denunciado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Por participar da briga, artigo 257, deixar de prover a segurança no local do evento, artigo 211, e deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens e lançamentos de objetos na quadra, artigo 213. Já o Vasco vai ter que pagar uma multa de R$48 mil por ter cometido 2 infrações: participar da briga, artigo 257, e deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o reinício da partida, artigo 206. Também foram punidos os jogadores Galize, do Flamengo, e os vascaínos Humberto e Matheus Eugênios. O Galize e o Humberto pegaram 3 jogos de suspensão cada um. Já o Eugênios foi suspenso por uma partida e o gestor da equipe do Vasco, GG Chaia, levou uma advertência por invadir a quadra. O julgamento ocorrido nesta terça-feira foi em primeira instância. Todas as punições cabem recursos. Mais uma excelente notícia essa aqui, anota aí, porque o Flamengo vai ter a volta do lateral esquerdo Matias Vinha em maio. O Vinha não entra em campo desde agosto de 2024.
Naquela ocasião, ele sofreu uma grave lesão de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de ter fraturado a tíbia. Por isso, ele foi obrigado a passar por cirurgia e o departamento médico anterior estipulou a sua volta para um prazo de 10 a 12 meses, mas com a sua boa evolução, há um otimismo muito grande por parte do novo departamento médico do clube que ele volte já no início de maio. Excelente notícia. Na pior das hipóteses, o lateral esquerdo só vai estar apto para jogar em junho e vai poder aí ser um grande reforço para o técnico Felipe Luiz na disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Ele vai disputar uma posição com o Ayrton Lucas e com o Alexandro, mas com toda a cautela da comissão técnica e do departamento médico. Sem poder fazer trabalhos ainda com bola, o uruguaio segue realizando exercícios na academia do clube e sessões de fisioterapia. Vale lembrar que o Matias Vinha chegou ao Flamengo em janeiro de 2024 por 8,1 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais na cotação da época, vindo da Roma da Itália. Ele fez 22 jogos com a camisa do Flamengo e marcou um gol. A FIFA costuma ter regras rígidas nas suas competições e no novo Mundial de Clubes não vai ser diferente. Nessa competição, que vai acontecer em junho e julho desse ano, todos os participantes vão ter que fazer adaptações nas suas camisas para que se enquadrem nas regras do torneio. A entidade máxima do futebol publicou nos últimos dias o seu regulamento de equipamentos para 2025 e anos posteriores. Sendo assim, os participantes terão que ficar atentos aos números de jogadores, logotipos de fabricantes e emblemas das equipes. Por outro lado, exigido pela FIFA é que os times só poderão estampar um patrocinador master na camisa. Em relação a isso, o Flamengo não vai ter problemas, já que tem apenas a PixBet como seu principal patrocinador no manto sagrado. E, além disso, nas competições da entidade, o número do jogador estará entre o escudo da camisa e o logotipo da fornecedora de materiais esportivos. Pela primeira vez com 32 clubes, o Mundial de Clubes da FIFA vai ter o mesmo formato da Copa do Mundo de Seleções, com 8 grupos de 4 times, com os 2 primeiros passando para as oitavas de final. O Flamengo está na chave D de dado, ao lado do Chelsea da Inglaterra, Leão do México e Esperance da Tunísia. Saiu agora há pouco no Coluna do Fla que a FIFA acabou de fechar com a Coca-Cola para ser mais uma das grandes patrocinadoras dessa competição. Vale destacar que no dia 16 de junho, o Mengão vai entrar em campo contra o Esperance da Tunísia no Lincoln Financial Field, às 22 horas, horário de Brasília. 4 dias depois, vai encarar o Chelsea da Inglaterra na segunda rodada, no mesmo estádio, e, por fim, vai encerrar a sua campanha na primeira fase contra o Leão do México, no dia 24 do mesmo mês, no Camping World Stadium. Por essa participação, o Flamengo vai receber cerca de 20 milhões de euros, 127 milhões na cotação atual, pelos 3 jogos da fase de grupos desse Mundial. Além disso, os times também vão garantir um valor extra por cada etapa avançada. Assim, a equipe campeã do torneio pode faturar até 100 milhões de euros. Desse modo, caso o Flamengo consiga conquistar esse título, embolsaria 635 milhões de reais. Maravilha! O José Boto acredita que um bom trabalho de contratações começa pelo departamento de scout e, por isso, daqui para frente, as próximas contratações do Mengão devem passar primeiro pelo crivo desse setor. Como uma das primeiras ações para profissionalizar esse processo, o José Boto autorizou a ida do Camilo Rezende, olheiro do profissional do Flamengo, para assistir o Sul-Americano. Com prioridades para renovar contratos na Gávea, o Boto também está de olho em jogadores que podem engrandecer a equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz.
Camilo Rezende voltou da Venezuela, onde o Brasil venceu a competição do Sub-20 com a indicação de um bom jovem colombiano de 19 anos para ser avaliado internamente. Trata-se do jovem Neiser Villarreal, que teve o seu nome indicado para o Boto avaliar. Com a responsabilidade de definir o futuro do Lohan, após melar a sua transferência para o CSKA, o dirigente entende que o Neiser não é uma prioridade nesse momento. O Neiser Villarreal terminou o Sul-Americano Sub-20 como artilheiro da competição, com 8 gols. A Colômbia terminou o torneio em terceiro lugar e está classificada para a Copa do Mundo da categoria. O Felipe Luiz gosta muito de trabalhar com jogadores jovens e nos bastidores a sua passagem pela base no Mengão ajudou demais a ele ter essa visão com os garotos prodígios. O nome do Neiser ficará guardado na lista do Flamengo. Em contrapartida, o Palmeiras também já analisa o conterrâneo do Richard Rios e do Rames Rodrigues. Olho vivo, Boto, olho vivo, que os caras estão doidos para dar chapéu na gente. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 4 pessoas, e aí a gente cresce mais rápido no nosso canal, e eu te agradeço demais por isso. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Gerson está sendo alvo de interesse de outros clubes no mercado da bola e a diretoria do Flamengo está recebendo propostas tentadoras pelo jogador. O Zenit apresentou valores de 20 milhões de euros, mais 9 milhões de euros em metas a serem atingidas, totalizando aproximadamente 173 milhões de reais na cotação atual. Mesmo com esses altos valores, a diretoria do Flamengo não quer se desfazer do jogador nessa janela de transferências, mostrando a importância que o Gerson tem para a equipe do Felipe Luiz. Até o momento, o jogador atuou em 4 jogos dos 11 disputados pelo time nessa temporada. E no ano passado, ele jogou 56 partidas, fez 4 gols e deu 9 assistências. Desde 2023 no Flamengo, quando voltou da França, o jogador é considerado uma peça importantíssima e a diretoria do clube carioca tomou a decisão de não facilitar a sua saída para outro clube. O jogador também já foi alvo de outros clubes como Real Madrid e Al Hilal da Arábia Saudita do Jorge Jesus, demonstrando seu potencial e qualidade dentro de campo. A diretoria do Flamengo parece determinada a manter o Gerson no elenco, resistindo às propostas milionárias que estão sendo apresentadas pelo menos até a disputa do Super Mundial de Clubes. Depois disso, vai ser muito difícil garantir a sua presença no elenco do Felipe Luiz. Inclusive, corre a boca pequena que a diretoria já vem conversando sobre valores com o Zenit. O volante Thiago Maia foi emprestado pelo Flamengo ao Internacional de Porto Alegre, que acabou optando em contratá-lo de forma definitiva, mas não pagou por essa compra e estava sendo acionado na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que é um órgão da CBF que resolve conflitos no futebol brasileiro. Esse órgão foi criado para garantir justamente o cumprimento dos regulamentos do futebol e para agilizar as resoluções de disputas. Titular absoluto sob o comando do Roger Machado, o Thiago Maia foi fundamental na última campanha do Internacional. Buscando evitar punições diante da falta de pagamento e respeitando a vontade do Thiago Maia, o Internacional acabou optando por negociá-lo com o Santos. Mas como negociar um jogador que ainda nem foi quitado? Para conseguir fechar essa negociação, o presidente Marcelo Teixeira precisou negociar com os 2 clubes, o Inter e o Flamengo. E quem está dando a maior força nessa negociação é o Neymar. Durante a entrevista ao Varanda Futebol e Debate, o Marcelo Teixeira detalhou como aconteceu o acordo para que conseguisse acertar essa negociação, já que além de quitar a dívida do Internacional, ainda vai ter que pagar ao clube. No acerto que nós já tínhamos inicialmente, o jogador foi fundamental para a gente conseguir concluir essa negociação.
Então, assumimos o compromisso que eles tinham com o Flamengo e não honraram. O Flamengo também fez um parcelamento e, desde o início, já vínhamos conversando sobre a liberação do jogador por um valor junto ao Internacional. E, finalmente, conseguimos concluir bem essa negociação meia enrolada. Vale destacar que o Flamengo não tinha como objetivo dificultar esse negócio, principalmente pela boa relação que o clube tem com o Santos. E, por conta disso, flexibilizou a forma de pagamento e todo mundo vai sair feliz. O presidente do Santos, inclusive, já anunciou para sua torcida que o Thiago Maia é o mais novo reforço do Peixe para essa temporada. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!